só da Casa Espírita Bezerra de Menezes. É um momento que nós fazemos em nome da Aresul, Assessoria Espírita Regional Sul Fetins. Então, aqui tem o Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, o Centro Espírita Caminho de Jesus lá de Formoso, o Paz, Amor e Caridade aqui em Gurupi. E os companheiros da Casa Espírita Paz, Amor e Caridade também estão aqui presente. Então, é um trabalho que ele não só é da Casa Espírita, mas Regional Sul e também do Estado Tocantins. O pessoal também entra para poder estar conosco, viu? Não é fechado, ele é aberto a todas as pessoas que queiram assistir, especialmente a Aresul, os companheiros aqui da Regional Sul do Tocantins. Tassiano? Está fechado o microfone, Tassiano. Isso mesmo, o pessoal está entrando. Então, nós estamos felizes, né, e com a palavra, o nosso amigo Lieber, grande trabalhador do movimento espírita, né, e ele é do Mato Grosso, da Federação Espírita do Mato Grosso, e está aqui conosco. Então, nós passamos a palavra para ele, muitos felizes, e você tem aí o tempo aí de em torno de 50 minutos para desenvolver, e ele também deixou a oportunidade para nós, para que caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode fazer a pergunta no chat, e no final nós discutimos um pouquinho aí o assunto que está sendo tratado. Então, com você, companheira, a palavra. Gratidão, Tassiano, gratidão, Graça. Pode falar, Graça, tá mutado. Você disse que se as pessoas quisessem ficar também com a câmera aberta, poderia ficar, é isso? Pode, para você ver o rostinho? Pode ficar com a câmera aberta. Qualquer coisa também, quiser intervir no meio, quiser falar, tá? Pode desabilita no momento, pode fazer a pergunta que a gente, se souber, a gente responde. Aí, no caso, Lieber, por exemplo, a pessoa que está com a câmera aberta, não interfere alguém que esteja com a internet mais fraca, alguma coisa, ou não tem nada a ver? Me parece que é só da própria pessoa. Se a internet da própria pessoa, porque ela vai ajustando. Tá? Quem quiser pode deixar aberto que o próprio sistema ele ajusta para a velocidade. Entendi. É porque, então, viu, Tassiano? Então, a gente está aí para a gente um aprendizado para nós, né? Então, vamos lá. Fique à vontade. Gratidão. Gratidão são nossa. Primeiramente, agradecer a oportunidade, ao convite, né, que é uma alegria e uma honra muito grande estarmos dividindo esse espaço. Meu nome é Lieber, eu faço parte da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Hoje eu atuo na área da mediunidade e já venho de um bom tempo na seara espírita. E hoje nós vamos então conversar sobre o honrar vosso pai e vossa mãe. Eu vou fazer aqui um compartilhamento de tela, pode ser? Que aí a gente vê a apresentação junto. Ok. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar para a gente aqui. Agora acho que vai dar certo. Iniciei a apresentação e agora aqui com a gente. Aqui. Vamos ver. Iniciou aí para todo mundo? Sim, iniciou. Pode continuar. Então tá bom. Então vamos lá. Honrar vosso pai e vossa mãe. Allan Kardec ele trabalha todo o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo esse tema. E ele coloca para a gente dividido em 4 itens, onde ele aborda a piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, a parentela corporal e a parentela espiritual, e instruções dos espíritos, onde eles falam sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Nós vamos hoje fazer um apanhado geral desse capítulo, onde o foco principal, Kardec ele trabalha aqui a questão da família e os papéis que são desempenhados no núcleo familiar. Como assim os papéis? Nós somos espíritos
né? Espíritos que vão transitando ao longo do tempo pelas diversas encarnações. E em cada encarnação eu vou ocupando esses papéis. Então, no primeiro momento eu tenho o papel de filho, mais para frente eu passo a ter também o papel de pai, papel de avô, né? Ou papel de filha, papel de esposa, papel de avó. Então, nessa transição de vários papéis, nós vamos passando por diversas experiências. E a família ela tem um papel fundamental para nós. E é isso que nós vamos, então, ver hoje. Não necessariamente nós vamos seguir os 4 itens que Kardec coloca na ordem, tá? E a gente vai ver o porquê disso daí. Para a gente começar, eu não vou iniciar pelo Evangelho, e sim pelo Livro dos Espíritos, aonde a gente vai ver exatamente a função da família. No Livro dos Espíritos, na questão 774, Allan Kardec ele faz uma pergunta aos benfeitores. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem as suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Vejamos que aqui Kardec ele traz um pensamento que estava muito forte na época, onde estava justamente se fazendo aquela separação da ciência. O homem, ele não era nada mais do que um animal. Um animal que ele tinha o quê? Um pensamento, ele tinha uma inteligência que ele diferenciava. E parava por aí. Então, Kardec ele traz esses questionamentos em relação à questão da família, de como que isso se dá. Né? Então, alguns diziam que o filhote, quando ele assumia já uma certa idade, os pais expulsavam esse filhote do seu núcleo de convívio para seguir a sua vida. Né? E que para nós, enquanto humanos, a relação familiar ele não passava mais do que justamente um costume social. E Kardec então questiona isso aos benfeitores. E vejamos a significação de suas respostas. Opa, aqui. Eles respondem: diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querer identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Vejamos que, a partir daqui desse ponto, os benfeitores já nos colocam um diferencial muito significativo. Nós não somos animais, nós temos uma outra característica, apesar de termos ainda muito dos traços animalizados pela nossa condição evolutiva. Mas nós não somos mais animais. Né? E aqui eles trazem a necessidade de progredir. Essa é uma função para todos nós. Independente daquilo que nós pensemos, aquilo que acreditemos, daquilo que nós tenhamos em relação à vida, a necessidade de progredir, ela é uma constante. Todos nós vamos progredir. Essa é a nossa grande missão. E eles continuam. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família mais apertados tornam os primeiros. Mais apertados tornam os laços sociais. E eles continuam. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza, que deu que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Olha o que eles trazem, então. A relação familiar é uma lei da natureza. Nós todos estaremos mergulhados numa compreensão maior de família. A compreensão de família não resulta apenas da questão física, da questão biológica, de que um homem e uma mulher têm relação, dali a geração de uma prole. Dessa prole, né, nós temos ali um bando. Não. Há um porquê de estarmos juntos e esse porquê, a sua função maior é o amor. O amor de nós para conosco, mas nos vermos como irmãos. A partir dessa situação toda que Kardec traz para a gente no Livro dos Espíritos, nós vamos então adentrar no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E passaremos por cada um dos tópicos
aprofundando nesta compreensão. Para isso, nós vamos iniciar com a parentela corporal e a parentela espiritual. Ali, traz da seguinte forma, no item 8, os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, e aqui nós destacamos, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Vamos refletir aqui algumas questões que Kardec traz para nós. Então, não é porque alguém veio através da gente, ou porque nós viemos através de alguém, que aí nós já temos essa conexão espiritual bem estabelecida. E Kardec ele coloca que o corpo, né, a parte material, sim, é preciso que o homem forneça a sua quantidade genética e a mulher também forneça. Dessa união, né, nós vamos ter, dessa união de cromossomos, nós vamos ter um corpo se desenvolvendo. Isso é o corpo, a parte material. Mas o espírito não. Por quê? Porque nós espíritos, fomos criados a partir de Deus. Deus quis que nós existíssemos. Então, nós temos uma vida. A vida ela é única. Ela transcende as encarnações. O que nós passamos são por diversas encarnações, aonde nós vamos, nessa transitoriedade, cumprindo o nosso progresso intelectual e moral. E aí vem, então, o papel dos pais. O papel dos pais é o auxílio aos espíritos reencarnantes nessa tarefa, naquilo que eles dão conta. Vejamos que aqui o Kardec não traz para a gente que os pais eles têm que fazer os filhos progredirem na sua jornada evolutiva. Não, eles são colaboradores. Ninguém vai dar além daquilo que dá conta. E sabendo disso e respeitando isso, é que nós vamos, então, compreendendo como que isso vai se dando através das sucessivas encarnações que são necessárias. É uma lei da natureza, a lei de encarnação. Todos nós vamos passar pelas mais diversas, como nós já passamos, e ainda vamos passar por muito mais. Para que nós possamos compreender um pouco mais de como se dá essa questão da encarnação, nós vamos recorrer a uma das obras mais belas que, na minha opinião, existe na doutrina espírita. Nós temos, através da psicografia de grandes médiuns, várias obras de profunda significação e profunda validade, nos trazendo como que se dá a vida do mundo espiritual, de como que se é feito todo o processo nosso da vida, que transcende justamente essas questões mais imediatas. Nós vamos ver, então, no livro Memórias de um Suicida, aonde Ivone do Amaral Pereira, ela vai trazer para nós um relato de Camilo Castelo Branco. Memórias de um Suicida, ele relata a trajetória de um grupo de espíritos que vieram a se suicidar. E como que se dá? Desde o momento do suicídio deles até o processo de uma nova encarnação. E nesse momento que nós estamos aqui, esse grupo de espíritos, eles estão visitando um dos departamentos que é responsável pelo planejamento reencarnatório. Uma outra obra que também trabalha essa parte, de uma forma bem interessante, são as obras de André Luiz. Então, o próprio Nosso Lar, que é o livro introdutório, né, já tem falando sobre isso. E aqui eu convido a estarmos atentos como é muito bem planejado cada uma das nossas encarnações. Aqui é a fala da benfeitora Rosália, está na página 217. Ela fala bem assim: não ignorais, meus amigos,
que antes de que a reencarnação de um de vós esteja definitivamente estabelecida, foi estudado não só o meio ambiente, como até o estado fisiológico dos futuros pais. Isto é, sua saúde, as questões de hereditariedade física, etc. Mormente, se o espírito culpado, no caso, o grupo, né, que estava ali estudando, que eles vieram justamente de uma desencarnação pelo suicídio, e ela continua. O espírito culpado, ele é passível de sofrer deformações físicas, doenças graves e incuráveis, e etc. Somente depois de tudo isso esclarecido, é que serão desenhados os planos para os futuros corpos, os quais absolutamente não serão construídos à revelia do espírito reencarnante, e tampouco dos cientistas prepostos do Senhor para o notável empreendimento que deverão fiscalizar. Aqui, nós vemos então que toda a preparação reencarnatória, ela respeita o quê? As nossas necessidades morais, aquilo que eu tenho ainda a resolver na atual encarnação, porque ninguém chega de paraquedas ao acaso numa encarnação. Ninguém está, de repente, andando no plano espiritual e, de repente, é puxado e está sendo reencarnado. Não. Há um planejamento. Há um porquê de nós estarmos aqui. E mais do que isso, como nós vemos, há um porquê de eu estar passando, por exemplo, por doenças, se são mais suscetíveis ou não, se eu reencarnei com algum tipo de deformidade, a questão do núcleo familiar. Então, em outra parte desta mesma obra, nós vemos a hora que os benfeitores, eles vão consultar os pais, se eles aceitam ter como filhos aqueles espíritos. E eles pedem autorização. Nenhum filho reencarna no nosso convívio à toa ou do nada. Quando a gente fala assim, eu não pedi para que vocês fossem meus pais, ou eu não pedi que você fosse meu filho. Isso está mergulhado em profundo erro. Todos são consultados. Há todo um planejamento, há todo um porquê de que aquele companheiro que está comigo no meu núcleo familiar, ele está participando comigo. E além mais, quando na família eu passo por esses desafios, alguma coisa quer dizer. E é isso que nós vamos ver agora. Avançando agora, nós vamos ver a última parte do capítulo 14, que é sobre a instrução dos espíritos, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Na ingratidão dos filhos, nós temos aqui uma fala de Santo Agostinho, que é de profundas reflexões para nós. No item 9, a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Allan Kardec ele vai trabalhar em toda a sua obra, seja no Evangelho, seja no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, Livro dos Médiuns, em todas as obras, na Revista Espírita, ele vai falar sobre a questão do egoísmo. O egoísmo como o grande mal de todos nós, como essa grande chaga que nós mergulhamos cada vez mais, que nós damos espaço no nosso dia a dia, e das consequências que isso tem. Então, vejamos que aqui nós temos uma reflexão muito profunda sobre isso. Vou retomar. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Ele continua, nós vamos seguir no outro trecho. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia de cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento, mediante a destruição em si das causas do mal?
Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência, que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Ele continua, mas aqui nós vamos fazer uma pausa rápida para uma reflexão. Então nós temos a questão da ingratidão. A ingratidão como fruto direto do egoísmo. Né? O egoísmo ele traz para a gente muitos males. E o que é a gratidão? Estar grato. Né? Para toda boa ação, a gratidão ela vem como esse grande ápice nosso. A gratidão para com Deus, para com a vida. É um fenômeno, é um movimento de profundo respeito que nós podemos ter. E o contrário disso é quando nós nos fechamos. A questão da mesquinhez, de ser avarento nos nossos sentimentos. Vejamos que aqui ele coloca em relação aos pais. Os pais poderiam não ter aceitado a nós como seus filhos. Eles poderiam ter recusado nos oportunizar a atual encarnação. Mas o mínimo que nós podemos ter é a gratidão por eles terem permitido que nós chegássemos. Ainda que pudesse ter acontecido algum processo de tentativa de aborto, de recusa, ainda assim, eles permitiram, eles consentiram que nós estivéssemos aqui. E aí, a reflexão que ele traz em relação ao coração, ao afeto. Como é duro para nós vermos aqueles com quem nós temos tanto carinho nos tratando dessa forma. Mas aí ele faz para a gente a reflexão. Se nós estamos vendo apenas o atual momento, o sofrimento ele parece realmente não ter fim. Mas ele convida a gente a saltar o nosso olhar, a nos ver da mesma forma como Deus vê a gente e vê aqueles que estão conosco. Que não é nesse momento atual, mas aquela nossa programação. Como nós vimos anteriormente, o progresso é a grande meta de todos nós. Mas para chegarmos ao quê? A esse estado maior, aonde nós seremos aquele um com Deus, conforme o Cristo nos colocou. Vós podeis fazer tudo o que eu faço, e ainda mais. Ora, o que é isso, senão este olhar adiante, de vermos como as dificuldades do momento fazendo parte da transitoriedade daquilo que ainda nós nos revestimos. E que tudo isso, um dia, ele fica para trás. Mas que o nosso futuro, ele é outro. Ele é um futuro de profundo amor, de profunda integração, como nós vamos ver agora aqui adiante. Ele continua falando. Permite Deus que os espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa da perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. E aqui ele faz um convite maravilhoso. Acolhei-os, portanto, como irmãos. Auxiliai-os. E depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Aqui nos compete algumas reflexões profundas. Na literatura espírita, como dissemos, nós temos valiosos diamantes de compreensão de todas as dores que nos chegam. E aqueles de nós que passamos por essas dificuldades no lar, nós podemos encontrar, por exemplo, na obra Ave Cristo, onde nós vemos toda a dedicação de um pai no auxílio à recondução do seu filho a uma evolução moral. Ele conhece o cristianismo no tempo de Roma das perseguições. O seu filho se revolta e toda a trama ela se dá neste encontro e desencontro de uma família espiritual, que nós vamos ver adiante.
mas a gente vê o quanto que esses espíritos se tornam desafios para nós. Outra obra de profunda significação que nos ajuda a compreender é a obra Sexo e Destino, aonde, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós vamos ver como que se dão esses dramas familiares e todo o processo de reajuste. Essa obra, inclusive, ela trabalha muitos aspectos que nós trazemos na atual encarnação, de angústias na área do conflito sexual, do conflito de diversos vícios, vícios da bebida, do cigarro, vícios do pensamento menor. Quantas vezes a gente não se pega num pensamento de fazendo tramas, intrigas, e o quanto isso é danoso para o nosso círculo. A doutrina espírita nos convida a ampliarmos essa nossa compreensão, ao nosso raciocínio ir se expandindo e vermos a nossa vida para além desse momento atual de sofrimento, desse momento de dor, e compreender o porquê que disso está acontecendo. É o convite que o Cristo nos faz. Vinde a mim. Esse vinde a mim é trazer para a nossa essência. Por que que isso está acontecendo comigo? Qual é o convite que a vida está me fazendo através dessa experiência? E através dessas reflexões, o progresso. Continuando um pouco mais, nós vamos ver então que a família, ela se torna então para a gente um espaço de aprendizado do amor. A família é um laboratório divino, cujo objetivo é nos convidar a aprender a realizar esses 3 exercícios que estão aqui: amor, mansidão e humildade. Como assim? O que são esses exercícios de amor, mansidão e humildade? Pensa agora um pouquinho na sua família. Existe alguém do seu núcleo familiar, do seu grupo de convivência, em que você sente uma dificuldade de ter esse amor? É aquela pessoa que de repente chega para falar com você, você também já está numa energia reativa, combatendo-a. Aonde você tem muita dificuldade de lidar no seu dia a dia. Você às vezes prefere se afastar, não querer mais até conviver com a família, porque você sabe que vai ter que encontrá-la. Então isso é um convite que a vida está nos trazendo, desses 3 aspectos. O amor, ele não é para esquecermos ou para nos ignorarmos o que está acontecendo. O amor, ele é conexão. Ele quer fazer o quê? Esse convite de por que para mim é tão difícil? Por que para mim é uma luta estar no convívio com essa pessoa? Enquanto que para outros eu tenho tanta facilidade, que para outros é tão fácil isso acontecer. Então o exercício de amor, mansidão e humildade vai trazendo para nós essa reflexão. O que eu ainda trago de profundo orgulho na relação com o outro? O que eu trago de profunda rebeldia para com o outro? O que eu ainda trago do ódio com o outro? E a partir dessas reflexões, eu vou fazer o que Francisco de Assis propõe. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, onde houver a revolta, que eu leve a mansidão. Onde houver o orgulho, a humildade. Esses 3 exercícios vão fazer com que eu não precise sair dessa encarnação já amando mais aquela pessoa, mas eu vou sair mais tolerante, compreendendo que é um outro ser humano, que tem as suas dificuldades, assim como eu. E um pouco mais. Nesse laboratório, nós vamos ver que a prática do amor em família, ele não acontece sem renúncia, dedicação, paciência, tolerância e respeito. Primeiramente, para conosco mesmo. É um profundo ato de amor e respeito eu reconhecer que eu tenho dificuldade com o outro. Seja de algo que ele pode ter me feito ainda nessa encarnação, ou que é algo que eu trago do meu passado. E eu vou fazer esse mergulho. Eu vou buscar a compreensão
Vejamos que sem renunciar àquilo que eu desejava de ideal, de perfeição, eu vou continuar ainda brigando comigo e com o outro. Se eu me dedicar, se eu mergulhar em mim nessas questões, eu vou continuar agindo como está. E a energia que vai circular no ambiente familiar vai continuar tumultuado. Se eu não fizer exercícios de paciência, exercícios mesmo, de tolerância, eu vou continuar brigando, eu vou continuar me sentindo mal. E se eu não fizer os exercícios de respeito, eu vou continuar me machucando. Eu vou continuar me sentindo mal nessa relação familiar. Então, esse núcleo, que era para ser de aprendizado, de crescimento, ele me torna muito aversivo, me torna um espaço que eu não quero mais estar em convívio, sendo que o convite é do que esse grupo familiar ele quer, ele pode me oferecer. Avançando um pouco mais no capítulo 14, nós vamos ver agora a primeira parte, que é o item 3, onde ele fala da piedade filial. Vejamos. O mandamento, honrai o vosso pai e vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Vejamos que aqui já tem um aspecto muito importante, ó. O que é esse corolário, né, da coroa, esse ápice da lei de caridade? O honrar o vosso pai e vossa mãe. Olha o que ele coloca aqui na sequência. Visto que não pode amar o seu próximo, aquele que não ama o seu pai e sua mãe. Aqueles que foram responsáveis por nós estarmos aqui encarnados. Vejamos que aqui ele traz para nós essa questão. Nossa atual encarnação, essa atual oportunidade de evolução, que é isso que a encarnação nos propõe, a função da encarnação, ela é fundamental. É através da encarnação que nós vamos colocar à prova e exercitar tudo aquilo que nós trabalhamos no plano espiritual. É através da encarnação que nós vamos passar pelas experiências que vão nos elevar nessa escala evolutiva. Então, os primeiros responsáveis por isso são o nosso pai e a nossa mãe. Independente da história, independente de como foi esse processo, eu devo ser grato ao meu pai e à minha mãe, ainda que por pelo menos terem me oportunizado os recursos biológicos para estarmos aqui. E continua. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Vejamos aqui o que Kardec ele vai trazer para nós sobre isso. Quis Deus mostrar, por esta forma, que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Então vejamos que nós, enquanto filhos, há um dever. O meu papel hoje, enquanto filho desse pai e dessa mãe, não é à toa. Não é do acaso que eles são meus pais. Sejam pais biológicos ou aqueles também que me vieram adotar. Um grupo de convívio familiar, nós vamos ver ainda para frente na hora que chegar. Não é do acaso. Então, esse respeito, essa atenção, essa submissão, essa condescendência, elas são fundamentais no desenvolvimento nosso da caridade. Eu só vou conseguir oferecer ao outro quando eu ofereço isso com os meus mais próximos. Isso é muito comum ainda conosco. Às vezes é muito mais fácil fazer o bem para o outro que está lá do que fazer dentro de casa. Às vezes eu tenho essa desenvoltura. Eu tenho um convívio com meus amigos muito bom. Eu tenho um convívio na seara espírita muito bom. Eu consigo estar ali, pegando na mão, auxiliando, conduzindo, ensinando. Mas lá dentro de casa,
junto com os meus, é muito diferente. Por quê? O que está faltando? E aqui Kardec ele traz para nós. O que é esse respeito, esse amor para conosco no convívio com os outros? Ele continua. Honrar o seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. E aqui essa reflexão ela é muito profunda. Quantos de nós hoje não estamos por uma desculpa de tempo nos afastando dos nossos pais, dos nossos avós, aqueles que dedicaram profundo carinho, ou o seu tempo, ou da forma como eles conseguiram para nos oportunizar a educação. Aqui é um profundo ato de respeito para consigo e com o próximo, àqueles que nos oportunizaram esse momento. Justamente trazer uma forma, se eu não recebi carinho na minha infância, eu não recebi o afeto, é esse o momento que a vida me permite oferecer de uma forma mais próxima. A fragilidade que a velhice traz para com a pessoa, ela é muito intensa. Ela volta a um estado semelhante ao da criança, realmente. Aqueles de nós que temos a oportunidade de conviver com os mais idosos, nós vamos ver que nós chegamos a um ponto onde nós regredimos. Idosos agem como crianças de 4, 5 anos, sentindo falta, querendo ser realmente conduzida, querendo estar próximos. E essa condução que nós podemos fazer, ela é muito importante. Vamos ver que uma reflexão no livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Como que nós podemos aqui desenvolver as virtudes em família? Aqui ele traz para a gente uma questão de profunda reflexão. Ele está na questão 110, onde se pergunta qual é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E aí Emmanuel responde, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Vejamos que aqui nós temos dois aspectos muito importantes. O sentimento, ele vem através do convívio, ele vem através da relação. É no convívio da criança com o adulto que ela vai aproximando aquilo que ela traz do seu passado, das suas questões ainda. Pegamos, por exemplo, o caso de inimigos que reencarnam no grupo familiar. Digamos que uma pessoa era um desafeto de outra e uma veio a matar a outra. E na atual encarnação, um vem como pai, como mãe, e o outro vem como filho ou filha. É nesse momento, através dos primeiros momentos da encarnação, da infância, em que essa docilidade, essa fragilidade que a infância passa, em que aquele espírito, né, que já está num corpo mais adulto, acolhe a criança, aquele espírito que vem trazendo as energias que possam vir trazendo, mas numa nova etapa. É agora o momento em que o sentimento ele vem à tona. Nós não somos o ódio. Nós temos momentos de ódio. O ódio passa. Nós não somos o rancor passa. Nós somos amor, nós somos afeto. É esse sentimento maior, aonde nós vamos chegar nesse desenvolvimento das virtudes. Nós vamos moldando o nosso caráter. Nós vamos oferecendo esse algo a mais. Continua, Emmanuel. Os estabelecimentos de ensino, as escolas, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família é que pode educar. É por esta razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. A sua grandiosa tarefa de cristianização
Essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e o novo ciclo de progresso espiritual se traduz entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Aqui eu gostaria de novo de voltar na obra Sexo e Destino, aonde nós vemos a trajetória de um grupo familiar, né, na família espiritual, passando pelas dificuldades de todas as ordens, aonde justamente isso, inimigos se reencontram em corpos diferentes, em papéis diferentes, e o lar desenvolvendo uma, uma ferramenta-chave de reestruturação e recondução das almas. Pensemos em nós, na nossa estrutura familiar. Quem são meus pais? Quem são meu pai, minha mãe, meus avós, meus irmãos, minha esposa, meu esposo, ou minhas esposas, aqueles de nós que já divorciamos, meus esposos, meus filhos enteados, aqueles que não vieram pela via biológica, mas pela adoção. O núcleo familiar, ele é a sua principal característica, educar no campo do sentimento, no campo moral. O quanto que nós temos oportunidade de aprender com os nossos filhos, o quanto nós temos oportunidade de aprender com os nossos pais. Esse aprendizado não é do intelectual. O intelectual nós vamos conquistando ao longo do tempo, mas o aspecto moral é dessa conexão entre um e o outro. É justamente onde nasce o amor. Igual nós falamos, o amor, ele não é algo que nasce do acaso. O amor é relação, é na conexão, é na troca. E toda troca, ela vai colocar duas opiniões. Eu vou estar frente a situações diferentes, em que pode ter situações que eu não concorde. E eu vou ter ali colocado em xeque aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. E o amor vem da compreensão disso para além do choque. E eu vou refazendo as conexões na compreensão do outro, na sua opinião, com a minha também, me respeitando. Nós vamos ver que o amor dos pais com os filhos, muitas vezes acontece isso. Nós amamos muito os nossos filhos, mas nossos filhos às vezes vão ter atitudes que não são, com que nós não concordamos. E nós vamos falar, meus filhos, eu amo muito vocês, mas a atitude de vocês está equivocada. E nós vamos ter isso também com os nossos pais. Pai, mãe, eu te amo muito, mas o que você está fazendo não está certo. É essa troca que vai formando os caráteres, que vai nos trazendo as oportunidades de crescimento moral. É onde nós vamos identificando aquele aspecto que nós viemos trabalhar na atual encarnação. E aquilo que nós trazemos de mais dificuldade, é esse o ponto que vai aparecer. E é esse o ponto que nós somos convidados a dar atenção para trabalhar. Nós vamos agora para quem é minha mãe, quem são meus irmãos, que é a última parte que nos faltou do capítulo 14. E lá, Kardec coloca um trecho do Evangelho que está em São Marcos e em São Mateus. E tendo vindo para casa, reunia-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Aqui estou falando de Jesus. Né? Jesus ele foi para casa, né? E ali estavam os parentes próximos. E continua. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora da casa, né, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E eis que Jesus então lhes respondeu: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe,
e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui eu gostaria de nos convidar a uma reflexão para além de nós mesmos. Quem somos nós? Nós somos espíritos, criados por Deus. Deus, um Pai de profundo amor e bondade. E nós todos, sem exceção, somos irmãos em humanidade. Daquele que Deus está criando nesse momento, até aquele que já é o seu grande auxiliar há muito, muito tempo que nós nem conseguimos imaginar. O Cristo teve a oportunidade de ter um Cristo ao seu lado. E esse Cristo que conduziu Jesus, ele também ampara a todos nós. Então, quem são os nossos pais? O que nós estamos exigindo deles? E quem são os nossos irmãos? Os nossos filhos? E o que nós estamos exigindo? Muitas vezes nós queríamos uma família perfeita. Muitas vezes nós queríamos não ter nascido nesse núcleo familiar. Muitas vezes, para nós, é de profundo desafio o convívio com esse ou com aquele familiar. Mas o convite é outro. O que essa pessoa serve de instrumento, de convite da vida para o meu crescimento? Deus não quer de nós o sofrimento. Ele quer de nós o nosso crescimento. E eu vou convidar a nós a refletirmos um momento em que Maria de Magdala, ela, passando por profundos tormentos, ela então se organiza, fica sabendo de Jesus, e durante uma noite ela vai até a casa de Simão Pedro, e lá ela encontra com Cristo. E ela abre o seu coração para Jesus. E Jesus então lhe convida: Maria, ama Maria. Ama as pessoas, a todas elas, sem distinção. E Maria, quando sai dali, ela, passando pelos conflitos que são naturais de todos nós, entre aquilo que ela vê do Cristo, aquilo que ela ansiava, com a realidade que ela está, ela passa por um momento de turbulência. E ela então, no outro dia, ela vai até a casa de Simão, que era um fariseu, e ela, onde Jesus estava lá jantando, ela cai em prantos e começa a chorar em cima de seus pés. E vendo que estava molhando os pés do Cristo, começa a secá-lo com os cabelos. Passado um tempo, ela se torna uma seguidora de Jesus. E ela vai acompanhá-lo durante todo o seu tempo, os 3 anos que ele teve de messianato. Quando Cristo, então, vem a passar pelo momento da crucificação, ela sai muito triste e ela procura os homens do caminho, os companheiros do caminho, e nenhum aceita dar abrigo a ela, pela sua história, pelo passado. E ela então encontra um grupo de leprosos vindo em sua direção. E ela pergunta: aonde vocês vão? E eles falam: nós vamos procurar o Cristo. Disseram que ele está aqui. E ela fala: mas o Cristo, ele foi crucificado, ele está morto. E eles, muito tristes, eles começam então a querer ir embora. Sentam na areia, né, e falam: nós vamos embora, perdemos a esperança. E ela então sente um ímpeto e vai na direção deles e fala: mas eu conheci o Cristo e eu posso contar deles para vocês. E dali em diante, ela passa a conviver com os leprosos. Ela que antes vivia de toda luxúria, de todo aquilo que o dinheiro podia oferecer, ela agora então passa a viver a sua vida numa outra família. A família daqueles que são rejeitados. E ela também, com o tempo,
venha desenvolver a lepra. E quando ela encerra a sua vida física, cumpre a sua encarnação, o Cristo vem recebê-la. Nessa família espiritual. O convite que Maria de Magdala teve é o mesmo que nós temos hoje. O Cristo está nesse companheiro, nessa companheira familiar com quem nós temos profunda dificuldade. O Cristo está neste filho, nesta filha. O Cristo está neste esposo, nesta esposa, com quem nós temos ainda profundos momentos de desafetos. Mas que o convite é: vinde a mim, todos vós que estáis passando por sofrimento, por dores. Porque o Cristo é de profundo amor e é suave. E o convite para nós é este: há suavidade no convívio familiar, igual nós vimos na leitura. O que eu posso modificar em mim? O que eu posso trabalhar da minha vaidade, do meu orgulho, da minha presunção para modificar? Porque eu não vou modificar o outro, eu vou modificar a mim mesmo. E através do meu exemplo, um dia o outro poderá estar comigo. Nesse momento é que se cumpre a grande destinação de todos nós. Nós vamos ver Joana de Ângeles falando que sobre a sua tutela familiar, mais de 2.000 pessoas estão. E o convite para nós é todo esse. Um dia nós teremos o convite de uma família igual a do Cristo. O convite é esse. Hoje a família de Jesus é no mínimo 8 bilhões de pessoas encarnadas e 5 vezes mais de desencarnados só aqui na Terra. Nós somos uma família espiritual. Nossa gratidão a todos. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, estamos à disposição. Então, nesse momento, nós abrimos para perguntas. Caso alguém queira fazer, pode ser feito tanto no chat ou ative o microfone e já faz a pergunta. Oi, boa noite. Boa noite. Elizabeth Lampert. Eu não quero fazer nenhuma pergunta, mas eu quero te parabenizar por me esclarecer com outra visão esse assunto. A gente ouve tantas vezes, mas esse me marcou muito, a tua fala me marcou muito. Foi muito bonita, muito elucidativa. Muito obrigada. Gratidão, Elizabeth. O convite é para todos nós, né? Ninguém passa por qualquer situação à toa. É sempre o convite de amor. Sempre os benfeitores estão nos auxiliando. E há algo que você está falando que me ajuda até a lembrar, o nosso núcleo familiar, ele não se estende apenas àqueles que estão encarnados. A nossa família espiritual, ela é muito maior. Todos nós temos um anjo da guarda, todos nós temos um espírito familiar protetor. Então sempre estamos amparados. Sempre, sem exceção. Lindas palavras, companheiro. Realmente, como a nossa companheira Elizabeth disse, você trouxe o conteúdo de uma forma muito bonita. Então, só temos a agradecer, não é, Graça Gonçalves? Pois então, ouvindo o Lieber falando, a doutrina espírita é isso, né? Sempre trazendo de forma, é o mesmo tema em que poderíamos trabalhar, mas cada expositor vai falar da forma que entendeu, do jeito que pesquisou. Olha que coisa linda essa fala de hoje. Igual a Elizabeth colocou para nós, de uma forma diferente de ver sobre essa questão, honrai vosso pai e vossa mãe. Só temos que te agradecer, Lieber. Eu que agradeço a oportunidade. Se eu tivesse fechado aí até agosto já as palestras com outros expositores, você ia voltar ainda em agosto, mas
Outubro você volta, com Opa, certeza. com todo carinho. Igual nós falamos aqui, que a partir de setembro, nossa exposição doutrinária vai ser no domingo, às 19h30, para a gente tirar da quinta-feira, devido à questão, não sei se vai voltar presencial ou não, mas aí já fica essa oportunidade. Mas com certeza você vai voltar. Menino, todos nós te amamos. Olha que coisa Eu que boa ouvir agradeço você. toda. As palavras são da doutrina. A gente é só igual o Chico, a gente serve de carteira. Com certeza, da doutrina, Lieber, mas você dá o colorido. A gente sabe que a doutrina daí, a gente dá aquele colorido, né? Então é Gratidão. isso. Pois então, e a gente agradece, nós estamos aqui com os trabalhadores da Casa Espírita, Paz, Amor e Caridade, né, mas que até deixaram uma tarefa lá, ou transferir para outro dia, eu sei que a presidente, que a Suzana, quer ver como fazer, e a gente está vendo aqui a presença do pessoal do Paz, Amor e Caridade. Muito obrigado por você estar com a gente aqui nessa palestra linda. Quinta-feira que vem, nós estaremos com a Regina, da FEDEF, fazendo exposição doutrinária. Então, vai ser muito bom também. E depois, o pai do Lieber, que é o Lacordaire, vai estar conosco também, e assim Tudo por gente boa. diante. Tudo gente boa. Agradecemos aí a Esther, da Caminheiro de Jesus. Obrigada, Esther. Também Stefane Muniz também está presente. E aqui o pessoal do Bezerra de Menezes, né? Muita gente aqui, coisa boa. E a gente só tem que agradecer. E pedir. Então, o Gilberto Pires, quem é o Gilberto? Eu não consegui saber quem é. Gilberto, quem é você, Gilberto? Cadê? Liga o microfone. Tem jeito? Eu acho que... Para ver quem é, que a gente não conhece. Você conhece o Lieber, é lá de Mato Grosso, não? O Gilberto Pires? Não conheço. Não é, né? Deve Não ser sei. dessas bandas de cá, né? Porque ele não está ligando o microfone, mas deve ser. Mas, Gilberto, que prazer ter você aqui com a gente. Estou vendo alguém do seu lado, né? Não, uma pessoa aí da família. Um abraço também, viu? Muito obrigado. Bom, oi. Depois você conseguir falar de onde é que você é, a gente fica feliz também. Tá aí, então, né? Só temos que agradecer. Alguém quer falar alguma coisa? Agradecendo esse menino? Dá tempo de fazer mais uma pergunta? Fazer uma pergunta? Com certeza. Ele, boa noite, tudo bem? Gilberto é de Goiânia. Ah, é de Goiânia? Olha só! Que legal! Ele escreveu aqui no chat. Que beleza, Gilberto, né? Que coisa boa. Então, Aurilene, fica à vontade. Lene, tudo bem com você? Que alegria te ouvir. Gratidão. Quero te fazer uma pergunta. Liga aí, Maria. Por que hoje as pessoas estão cada vez mais distantes da família e as famílias cada vez mais separadas, desestruturadas, já que estamos evoluindo e não retrocedendo? Eu te falo isso porque eu sou professora e essa realidade é muito, muito real no nosso dia a dia. Então, nós não retrocedemos. Mas o que está acontecendo de fato, então, com as famílias? Distantes uns dos outros, os pais distantes dos filhos, separados, desestruturados. Como é que isso acontece e a gente não retrocede? Gratidão primeiro pela pergunta. É bem válido o que você está falando. A gente vê, vamos pegar realmente o que está acontecendo hoje. Por que a divindade permitiu que hoje nós passemos por uma pandemia dessa? Allan Kardec, ele questiona os benfeitores, qual que é a função de uma pandemia, de uma guerra. Nós vamos ver que os benfeitores colocam que esses momentos eles acontecem para nos auxiliar no nosso progresso moral. Então, vejamos nós, alguns meses atrás, tão ocupados que nós estávamos com os nossos afazeres, com as nossas circunstâncias do dia a dia. E esse momento da pandemia, nós estamos sendo convidados ao quê? Primeiramente, por que o isolamento? Por que nós não estamos mais circulando entre pessoas com pessoas?
esse pensar no próximo. E aqueles que têm os grupos de risco dentro de casa, né, constitui primeiramente um ato de caridade. Então, este aumento que aparece, né, do nosso convívio, desse isolamento, às vezes ele pode parecer mais forte. Mas vejamos o quanto que nós também não estamos mais solidários. O quanto que nós também não estamos desenvolvendo em nós mais essa paciência, esse respeito. O convite que nós temos é cada vez mais ampliarmos nas diversas situações, nos diversos locais que nós nos inserimos. E hoje, né, com a pandemia, nós estamos mais tempo dentro de casa. Nós temos mais tempo convivendo com os nossos familiares. Ou tendo que ficar afastado dos nossos familiares, né, que têm as casas ou trabalham em grupos de risco. Então, nós somos solidariedade, nós somos pessoas caridosas, mas muitas vezes nós mergulhamos em situações que nos afastam de nós mesmos. Nós nos prendemos em coisas e em situações onde nós nos afastamos do essencial. E a vida vai sempre nos convidar a voltarmos para o que é essencial. Então, momentos como esses são de profunda reflexão. E eles ainda são necessários, em maior ou menor escala, pela situação conforme nós vamos nos conduzindo. Pegamos nosso dia a dia. Quantas vezes nós não passamos na nossa história por situações que foram nos convidando a uma reflexão de nossas posturas, que foram nos convidando a rever os nossos valores, a rever aquilo que a gente sabe e aquilo que realmente a gente sente e põe em prática. Então, afastados podemos ficar, mas não é permanente, é transitório. E a vida vai sempre estar nos convidando, né? Então, tem um pesquisador da psicologia, que eu gosto muito, eu sou psicólogo também, sou comunicólogo e psicólogo. E o nome dele é Viktor Frankl, e ele trabalha o sentido da vida. E uma coisa que ele fala, ele condiz muito com essa situação. Todos nós temos algo pelo que viver. Esse pelo que viver é aquilo que a nossa vida faz ter sentido. Então, muitas vezes eu coloco o meu sentido de vida no meu trabalho. Muitas vezes eu coloco o meu sentido de vida em ter dinheiro, para que eu não venha ter necessidades, para que eu não venha ter sofrimento por conta da falta de dinheiro. Às vezes eu coloco meu sentido de vida em eu tenho que manter o meu trabalho para que eu possa ter. Então, eu coloco o meu foco no ter. E eu me afasto daquilo que eu sou. E o que eu sou? E aquilo que a doutrina espírita nos esclarece. Nós somos espíritos. Nós transitamos nas diversas situações, nos diversos papéis da vida. Allan Kardec traz para nós, no Livro dos Espíritos, na questão 115, uma reflexão muito profunda sobre isso. Aonde nós temos como nossa grande missão, da atual encarnação, a reflexão e o trabalho daquilo que nós trazemos como profunda dificuldade. Então, se eu tenho uma grande dificuldade nesse momento, intolerância, meu convite da vida é trabalhar a tolerância. Se eu tenho uma grande dificuldade na vida, nessa atual encarnação, em aceitar o outro, o meu grande convite é trabalhar a aceitação. Só que eu não trabalho de uma forma isolada. Eu vou desenvolvendo junto com isso a humildade, a mansidão, o respeito, a caridade. São virtudes que vão sempre se solidarizando. Então, por mais que pareça que nós estejamos afastados desses princípios maiores, não estamos. Nós somos mais do que esse momento. E a gente está vendo. Vejamos essa pandemia, o quanto está mexendo com todos nós. Quantas pessoas não perderam emprego? Mas também quantas também não se solidarizaram para que o alimento chegasse às casas, para que uma nova forma de conviver seja estabelecida. Vejamos agora esse momento que nós estamos aqui. Esse era o momento de estarmos na casa espírita conversando. Mas não, nós estamos também na casa espírita, em casa, através
da internet, né? Então, nós vamos vendo de uma outra forma. Esse é o convite que os Espíritos nos trazem. Nós, muitas vezes, vemos as situações enquanto homens, enquanto mulheres encarnados. E o convite que a vida é vermos enquanto espíritos, para além do momento atual. Nas obras de André Luiz, isso acontece muito. Eu adoro a forma como o André ele relata os casos. Que ele coloca da forma dele ver as coisas, muitas vezes, enquanto encarnado. Ele vê aquele momento fechado, né? Aquele circuito do que está acontecendo. E os benfeitores, os mais diversos, sempre ampliam. André, veja ampliando a sua visão. Vamos ver para além. Vou voltar naquela obra, Sexo e Destino. Os momentos de grande conflito, tanto o André quanto o companheiro dele, que me fugiu o nome, que estão passando pela situação na casa, vendo a situação se desenrolar, eles entram num estado de muita revolta. E os benfeitores que vão orientando, eles sempre convidam, ampliemos a nossa visão, a vermos enquanto espíritos, para além da situação atual e do papel que estamos desenvolvendo nesse atual momento. O espírito que hoje está revoltado, ele nem sempre foi revoltado. O espírito que hoje está em tormento, ele nem sempre esteve em tormento. E nessa mesma obra nós vamos ver um obsessor auxiliando uma jovem pela orientação como se fosse um benfeitor, dando de si. Então, o processo de transformação que todos nós passamos a todo instante, ele é constante. Valeu, obrigada. Eu que agradeço. Pronto? Mais alguém? Eu tenho uma pergunta. Aliás, hoje me passou eu vou abrir a câmera, vocês me verem. Hoje me passou uma ideia. Sou eu, Suzana, do Paz, Amor e Caridade. Hoje eu estava andando na rua de carro e eu comecei a pensar, gente, como que deve estar essa pandemia, por exemplo, na Cracolândia, em São Paulo, ou até mesmo aqui em Gurupi, que a gente tem uns lugares onde o pessoal se reúne para usar droga. Mas, no entanto, o que a gente escuta nas rádios, eu não sei, porque a gente mora aqui, eu não tenho... Não se escuta muito, porque o que se esperava é que muitas pessoas morressem naquele lugar. Porque, afinal de contas, a contaminação ali, ela é aberta. Então, assim, e o vírus, ele dá a volta. Tipo assim, o vento não vai ali e não leva o vírus para ali. Não é, assim, eu fiquei pensando, meu Deus, será que tem alguma lição para a gente tirar disso? Por que veio, por exemplo, é um vírus que veio, como diz um colega meu, disse assim, ele veio pelo avião, né, porque ele veio, na verdade, pelas pessoas que têm condições de viajar para fora do Brasil e trouxeram o vírus para o Brasil. Foi assim que veio. Eu acho que isso também é uma reflexão que a gente tem que fazer, por isso que tudo isso está acontecendo, a gente tem que voltar para casa, tem que tentar se entender em casa, para mim está sendo é muito ruim dizer que está sendo proveitoso, mas existe um lado bom de tudo isso, é esse lado da recapitulação que você tem que fazer. O que a gente está fazendo? Por que realmente tudo está acontecendo dessa forma? Entende? Então, assim, foi o que me veio, foi a minha reflexão de hoje, o meu pensamento. Meu Deus, será que a gente tem que aprender alguma coisa com isso? Por que lá a gente não escuta dizer assim, morreram tantas pessoas na Cracolândia, em São Paulo? Não se escuta. Ou no Rio de Janeiro, não se escuta. Não tem isso. Por que não tem? Não sei. Suzana, só para a gente pensar. Isso que você fala faz nos lembrar da grande lei maior que Kardec ele traz para a gente nas obras. A lei maior que Kardec nos deixa é a lei de amor, justiça e caridade. Deus, ele sempre estará nos amando, ele sempre será justo e sempre será caridoso com todos nós. Então ninguém passa por nenhuma situação
se não for uma situação de profundo amor, justiça e caridade. Há injustiça pelas nossas situações, né? Pelo nosso estado ainda ser injusto, mas do ponto de vista divino e espiritual, não há injustiçados, né? E o convite qual que é? A exercitarmos a nossa amorosidade, nossa caridade, nos mais diversos papéis, nos mais diversos aspectos. Esse momento da pandemia é semelhante aos momentos que acontecem as guerras. Kardec deixa isso para a gente bem claro no Livro dos Espíritos. Ele trabalha isso de uma forma belíssima. Essa reflexão profunda de nós mesmos, aonde nós somos convidados a sairmos do mesmismo que muitas vezes nós entramos, a sairmos de um processo egoísta e nos enxergarmos enquanto, primeiramente, filhos de Deus, depois, irmãos em humanidade. E, sendo todos nós filhos desse mesmo Pai, como que nós podemos agir dessa forma amorosa e caridosa? E cada um dá daquilo que pode, cada um dá do que tem. Às vezes o que eu posso fazer é não ficar movimentando pensamentos negativos, tendo pensamentos mais positivos e otimistas frente à vida. Então, se é isso que eu posso nesse momento fazer, é isso que eu faço, entrar em oração. Se eu posso mais, eu dou mais. Então, são reflexões como essa nas diversas situações, não só agora na pandemia, mas no nosso dia a dia. Kardec, ele traz também na 919, que é a famosa, né, quando Santo Agostinho fala, a gente passa o nosso dia em reflexão, vejamos o que a gente fez certo, o que fez errado. Uma vez isso estabelecido, as pandemias acabam, as guerras acabam, as desigualdades acabam. Então, são situações de profunda reflexão para todos nós. De todo mal, o bem sempre está à frente. Então tá aí, né? O Tassiano agora vai finalizar para a gente, mas Lieber, você faz a prece de encerramento para a gente, que é aproveitar você ao máximo. Opa! A gente agradece muito a todos que estiveram conosco aqui, que coisa boa. Quinta-feira, 19h30, estaremos juntos de novo. E Lieber, Deus te abençoe, Lieber. A todos nós. Tá? Você agora é Tocantins, você é de Gurupi, Tocantins, tá? Você faz parte aqui da família espírita. Tassiano? Temos muito a agradecer, realmente. E apenas pedindo a todos que permaneçam após a prece para nós tirarmos uma foto, né? Aí nós vamos aproveitar o momento para ligar todos a câmera. Então, quando finalizar a prece, não vamos embora ainda. Rapidinho, a gente abre nossas câmeras e vamos retirar nossa foto. E agradecer, né, como a Graça falou, a cada um, porque esse momento, o que faz ele bonito é realmente a participação de todos. E sabemos que numa quinta-feira à noite poderia estar assistindo televisão, fazendo tanta coisa, mas não, nós dedicamos realmente para manter esse contato, manter esse vínculo, né? Mesmo não estando fisicamente na casa espírita, como o companheiro falou, que possamos fazer da nossa casa a nossa casa espírita, né? E que a gente possa realmente elevar o nosso coração, o nosso pensamento, e juntos somos mais fortes e passaremos por isso de uma forma muito mais tranquila. Então, com você, companheiro, para fazer a nossa prece de encerramento. Gratidão. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, de profundo amor e bondade, a Ti, Senhor, agradecemos a oportunidade da vida, do dia, de cada momento que nos são apresentados. Agradecemos, Senhor, por toda a família que nos foi oferecida, ao grupo de amigos, ao grupo de trabalho, de convivência, que possamos cada vez mais desenvolvermos em nós o amor, a paz, a compaixão, que sejamos instrumentos do Teu amor, que cada vez mais consigamos fazer os esforços necessários para que sejamos aqueles a oferecer ao invés de receber. Envolva, Senhor, a todos aqueles que estão passando por momentos de dificuldades, ao nosso globo que passa por essa pandemia, frente a tantas outras pandemias,
criadas pelo egoísmo, pelo ódio, pela mesquinhez. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, por tudo. Ampare-nos e nos envolva hoje e sempre, que assim seja. 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 Oi, Gratidão, Gabriel. gente. Vamos lá, então. A foto é, Tassiano? Vamos, eu estou interrompendo aqui